Vejam isso. Está escrito acefato. E vocês vejam uma fórmula química. As fórmulas químicas não devem se assustar. Deve ser ensinada. Esse acefato é um veneno fosforado e ele tem uma dose letal. DL quer dizer dose letal. Essa dose letal do acefato é uma dose letal considerada tecnicamente baixa, 960 miligramas por quilo de peso vivo. Cada quilo de uma pessoa, você multiplica por 960, vai dar em miligramas, o que é? 960 miligramas, eu vou arredondar para quase 1 grama. 1.000 miligramas é 1 grama. Então, 1 grama. Se eu peso 70 quilos, eu poderia comer isso aí, 70 gramas, que eu não morreria. Isso está escrito. Esse é o dado. Mas eu já disse a vocês que a minha célula no meu fígado não pesa 70 quilos. A minha célula é muito pequenininha. E para esse veneno atingir ela, não precisa quantidade. Em qualquer quantidade atinge. Se eu agarrar o acefato, o agricultor, colocar ele na água, ele é um pó branco, colocar na água, ele vai perder uma parte chamada acetamida. Essa parte do lado esquerdo que tem nitrogênio, hidrogênio, e ele se transforma nisso que está na direita, chamado metamidofós, nome comum, muito conhecido no Nordeste do Brasil, principalmente lá na Serra, em Fortaleza, chamado tamarom. Esse veneno não é mais o veneno que necessitava de 960 miligramas. Ele, com 9 miligramas por cada quilo, ele mata uma pessoa. Tamarom é responsável por mais de 85% das intoxicações e mortes de agricultores na África, Ásia e América Latina. É o veneno mais perigoso que existe. Já deveria ter sido banido há muitos anos. Mas o diabólico não é isso. O diabólico é pior. É que aquele acefato, que em 15 a 20 minutos, num dia de sol, se transforma dentro de um pulverizador do agricultor em tamarom, se você deixar ele mais 3 a 4 horas, ele vai se transformar no que está embaixo. E tem as letras aí, porque o nome é muito feio. TMDTP, dose letal, 9,5 miligramas por quilo. Então, nós temos o que se chama tetrametilditilpirofosfato, dose letal 10 vezes maior do que a do tamarom. 1000 vezes maior que a do acefato. É o mesmo produto que foi comercializado. E por que se faz isso? Simples. Porque cada empresa, quando inventa o seu produto, tem uma patente e tem direito a explorar no mercado. E ela vai ter toda uma estrutura de poder, de pressão, de corrupção e de alienação para que você não saiba isso. Então, de 960 passou para 9 e passou para 0,9. Mas, caramba, mas de onde vem isso? Simples. Isso vem de uma indústria que não tem nada a ver com a agricultura, e aqueles institutos que eu mostrei antes são especialistas nisso. São institutos que trabalham para a indústria militar, formando, criando, desenvolvendo armas de guerra. Como se isso não fosse suficiente, vou dizer a vocês uma coisa importante. Está escrito baixo, nessa faixa amarela, em letras bem grandes. Não existem estudos toxicológicos sobre o sinergismo, a energia aumentada, sobre a potenciação, a energia fortalecida
dos efeitos integrados de agrotóxicos com nicotina do cigarro, com a cafeína de quem toma cafezinho ou toma chimarrão, ou com quem gosta de um happy hour, de tomar uma cervejinha, um vinhozinho, ou uma bebida de vez em quando. Não existe. Por quê? As indústrias não permitem. Uma das coisas que mais me espantou na minha estada na Alemanha foi que, na Alemanha, os fungicidas de tiocarbamatos dizem no rótulo: senhor agricultor, você está terminantemente proibido de ingerir bebida alcoólica durante 14 dias se trabalhar com esse produto. Aqui no Brasil nunca existiu essa orientação. Por quê? Nós vamos ver isso. Há uma diferença muito grande entre você ser sujeito e você ser objeto. Há uma diferença muito grande entre você ser cidadão ou você ser uma pessoa comum. Nós temos que trabalhar isso de uma forma que se entenda que nós somos, todos os seres desse planeta, iguais. Que todos nós deveríamos ser tratados de forma igual e não ser diferenciados entre pobres e ricos, entre com conhecimento e sem conhecimento, entre nada disso. Tudo isso é fascismo. E essa é a realidade. Não há uma lei simples que se possa aplicar numa Suécia, ou numa Alemanha, ou nos Estados Unidos. E uma outra lei diferente, porque isso não é gerar concórdia, paz e amor. Isso é ódio, isso é arrogância, isso é prepotência. E nós estamos vendo o que leva a isso. Por isso é extremamente importante saber: acetato se transforma em metamidofose. Se transforma em PM, tetrametilditilpirofosfato. Isso tudo são a maquinação de uma estrutura militar de guerra. Se vocês soubessem os desastres que já existiram sobre isso, vocês ficariam com medo. Nós vamos ver alguns deles. Observem isso. Toxafene. Toxafeno é um veneno. E é um veneno muito estranho. Ele é um veneno retirado da resina do pinho, do pinheiro, do pinheirinho, aquele pinheirinho americano que a gente chama Pinus eliotis, Pinus teda. Quando você sangra essa árvore, que sai aquela resina, eles pegam a resina do pinheiro, colocam dentro de uma panela de pressão gigante, que a gente na química chama de reator, que é aquecido, e injetam ali gás cloro. Esse veneno era tão perigoso, ele foi inventado logo depois, em 1943, 44. É tão perigoso que ele não tem fórmula química. Por quê? A cada região, o pinheiro vai criar uma resina diferente da outra região. Então, um tipo de resina, quando é colorada, ele produz 670 moléculas químicas diferentes. E essas moléculas químicas diferentes, elas não podem ser analisadas. E você não sabe qual é o efeito da luz ultravioleta do Sol, da micro-ondas, do 3G, do 4G, do 5G, sobre isso. Em 1960, diante das denúncias de Raquel Carson sobre os danos provocados pelos cloratos que estavam matando as águias americanas, matando toda a vida e provocando câncer, estes venenos tiveram as fábricas desmontadas nos Estados Unidos e foram trazidas para o Brasil e vendidas para o Brasil e montadas pela Norquisa, hoje Braskem, onde, depois de deixar a ditadura da presidência, o general Geisel foi diretor de administração.
Seria honesto desmontar uma fábrica perigosa, formadora de dioxinas cloradas, e trazer para outro país e cobrar isso e fazer o povo pagar? Que loucura é essa? Por que isso é escondido? Por uma ditadura que perseguia e persegue quem se opõe a isso? Vocês estão entendendo o que nós estamos colocando. E vocês veem aí, esse cientista é um dos grandes cientistas alemão. Esse cientista, com 38 anos, recebeu o prêmio Nobel. E quando começou a Segunda Guerra Mundial, ele, muito jovem, foi chamado para colaborar no esforço de guerra nazista. Ele se chama Richard Kuhn. Richard Kuhn cria, em 1944, o Soman. O que é Soman? É um produto fosforado, tem um fósforo ali, e se diz na Alemanha, se ensina isso, que esse produto poderia mudar o curso da Segunda Guerra Mundial se fosse colocado naqueles foguetes chamados V2 ou no V9 e soltado e alcançado algumas cidades, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Então, vocês vejam que isso é a razão máxima da existência dos agrotóxicos na agricultura, uma arma química para a agricultura. Nós nem sequer sabemos isso. É óbvio que essas reações e essas equações são para técnicos de altíssimo conhecimento. Graças a Deus, isso aí nem foi. Os russos pararam e não queriam entrar na Alemanha com medo, porque sabiam que os americanos pararam e ficaram na Bélgica, também não queriam entrar, porque sabiam que aquilo era perigoso. E por que não se ensina ao jovem da agronomia isso? Não. Você é fanatizado que o veneno é fundamental. Por quê? Porque existe corrupção. Que ele é imprescindível. Que ele é tudo. Por quê? Porque existe uma ideologia de fanatismo, de ignorância e de corrupção que constrói isso. E atinge quem isso? Uma pessoa extremissimamente humilde, que trabalha na agricultura, e é obrigada a fazer isso sem culpa e sem conhecimento. Ele não é respeitado na sua idiosincrásia de cidadão. Ele é transformado num objeto de mercantilismo. Isso é diabólico. Por isso vocês viram, e viram bem, os dois rostos que vocês estão vendo aí, o de cima é de Skripal, um agente secreto. Morreu em Londres, comendo uma pizza junto com a filha Júlia. O de baixo é Navalny. Os dois são russos. E eles foram tratados. Como eu acompanho isso, estudo bastante isso, eu fiquei assustado quando do lado esquerdo vi essas pessoas dentro de um EPI, vamos chamar assim de EPI, e se vocês observarem bem dentro do EPI, verde alface, tem duas pessoas, uma em cada um, e eles estão com uma roupa de escapandista, ou seja, aquela pessoa que anda embaixo d'água, entende? Fazendo homem submarino. Então, eles estão com uma roupa por dentro, por quê? Porque todas as pessoas que chegaram perto do cadáver do Skripal também foram contaminadas e ficaram em coma no hospital. Navalny foi contaminado tomando um chazinho num avião na Sibéria. Imediatamente a Alemanha foi mandada, conseguiu a Alemanha receber ele para tratar, para mostrar que está mais avançada do que os russos. E essa é a briga absurda. Nós já estamos vendo isso. São armas tão poderosas, mas tão poderosas. Por quê? Porque todo o lucro
da venda de agrotóxicos para a agricultura, as empresas investem em processos para criar armas de altíssima letalidade e eficiência. Então, o que ocorre hoje? Ocorre um problema. Todas as grandes empresas do mundo deixaram de fabricar na Europa, a partir dos anos 80, foram transferidas para a China, Ásia, a Índia e Latinoamérica. Por quê? Porque aqui tem maior rentabilidade de capital e não precisa ter os cuidados com as medidas toxicológicas que a Europa exigia. Na Europa, o veneno era objeto e o cidadão era sujeito. Aqui, você é objeto e o veneno é sujeito. E essa realidade nos vendem ferro velho. E por que se compra ferro velho? Porque os militares querem ter a arma química. Por isso, Saddam Hussein foi morto, foi pendurado numa forca. Porque ele comprou, e eu estava na Alemanha em 1982, quando ele comprou as fábricas alemãs para fabricar, não fabricar agrotóxicos, queria para fabricar armas, mas foram vendidas como se fosse para fabricar agrotóxicos. E é por isso que nós sabemos, a fábrica da Monsanto de glifosato em Aratu foi financiada com dinheiro público brasileiro, com a participação de um senador baiano. Então, nós temos hoje que retornar o consumo de venenos antigos, e aconteceu um fenômeno fantástico. Entrou um governo democrático no México, e esse governo democrático resolveu não importar o herbicida Roundup glifosato. Não quer importar. Sabe o que aconteceu? Para provar o que eu estou trazendo a vocês, 39 embaixadores dos países da União Europeia foram ao presidente exigir a renúncia do secretário, não é ministro, de Meio Ambiente, porque ele não queria importar algo que é proibido na União Europeia. Viram porque eu trouxe aqui a questão do nosso governador Leite? Não deveria ser um mundo mais honesto, mais sério, onde a gente risse depois de uma partida de futebol? A gente deveria perguntar à Rainha Elizabeth, à WWF, à Frau Merkel, a Monsieur Macron e a todos os outros. Por que esse comportamento? Ele é extremamente rentável. O efeito do agrotóxico não é só a morte, também é o câncer. São as doenças degenerativas, cujos tratamentos são caríssimos, caríssimos, caríssimos. Eles vendem produtos para as curas. Por isso eles vendem, por isso que aquela pergunta inicial, por que o agricultor precisa ter certificados para produzir sem venenos, é que eles vendem esses certificados. Você veja que não é o agrotóxico em si, mas faz parte do mundo do agrotóxico. Então, nós temos que começar a mudar isso. E mudar isso só se muda com conhecimento. É fundamental nós entendermos isso. Mas, para entender esse conhecimento, nós temos que avançar para um outro espaço na personalidade do agrotóxico, na personalidade da realidade que nós agora estamos abordando. Por que uma coisa é diferente na Europa, da América Latina, África e Ásia? É que aqui vocês estão vendo um quadro muito bonito, que é o casamento de dois príncipes na era vitoriana, da Rainha Vitória, da Inglaterra, 1900. Na era vitoriana, o inglês era senhor do mundo. Ele podia vender pessoas capturadas na África como escravos. Ele recebia estátuas. Vocês viram isso na televisão. Ele podia chegar à Índia. Por quê? Porque ele era superior ao hindu que vivia ali. E ele, mesmo sendo uma pessoa humilde ou pobre em Londres, ele era tratado como
um ricaço, ou numa linguagem camponesa antiga, como um nababo, ele era superior. Esse é o status do agrotóxicos nas sociedades hoje. Nós precisamos entender isso. E se nós entendermos isso, nós vamos querer ser iguais, por direito, por fraternidade, por humanidade e por evolução. Isso para nós é extremamente importante. Não é Índia, é um cacique indígena da tribo Pareci. Nas terras indígenas dos Parecis, e os Parecis são um povo muito interessante no Mato Grosso. Eles são os grandes indígenas, junto com os caiapós, apicultores. E vocês veem que esse cultivo aí não tem nada a ver com os indígenas com o Pareci. São 25 mil hectares de soja plantado em terras indígenas por interesse do ministro Mag. Mas o ministro Mag não é inglês, não é francês nem alemão. Não, mas ele faz a mesma coisa. E a pergunta que se pode fazer, esses índios vão manter as terras? Qual é a finalidade dos indígenas terem cultivo de soja? Eles comem soja. Eu conversei com esse indígena no Mato Grosso e disse para ele, o mais difícil para vocês é que na hora de colher, vocês vendem, e o próprio ministro que compra o grupo dele, senador agora, ele diz, o problema nosso é que ninguém trabalha, mas todo mundo quer o dinheiro. Eu digo, sim, estamos nos transformando neles. Não há consciência. Não há. Eu disse para ele, você sabe que você vai perder essa terra logo, logo, né? Toda essa terra. Ele disse, mas o que eu vou fazer? Foi ali que nós começamos a perceber que o problema dele não é só dele, é de todos. E o problema lá de fora não é só lá fora, é dentro das mentes e dos corações aqui dentro. Então, nós temos que partir para um enfrentamento intelectual e fazer as cobras brigarem. Isso é extremamente importante para mudar isso. E lá fora, eles estão fazendo um papel, diz que pode defender a Amazônia, diz que pode proteger, pode fazer isso e pede doação. Doe. Uma das coisas que eu estudei na Alemanha foi que cada $100 que os alemães doavam para o exterior, 97 ficava no país, na Alemanha. $3 chegava no alvo, vamos dizer assim, no Brasil, Rio de Janeiro. E que somente 1 centavo dos $3 chegava à pessoa, vamos dizer, ao menininho esse, de um povo indígena. Interessante isso, não é? Eu vejo que está ficando mais complicado entender os agrotóxicos. Mas é extremamente importante para nós entender isso. E eu trouxe esses dois indígenas, o cacique Pareci e esse menininho indígena, por uma razão fundamental. Se nós queremos recuperar o conhecimento e a sabedoria, nós temos que seguir o que disse Noam Chomsky. As populações tradicionais nativas são as detentoras de saídas, não só para o clima, para a ética e para o futuro da humanidade. E é por isso que trouxe eles aqui, para que a gente veja essa realidade. Porque hoje eles entram no Senado pedir crédito para plantar soja. Então, põe os penachos ali e sai. E o pior, os ministros vão dançar lá na colheita da soja. E você diz assim, qual é o risco dos venenos nessa região? Qual é a água que eles tomam? Qual é a contaminação das suas fontes? Que brincadeira é essa? Está ali o ministro do Meio Ambiente dançando, a ministra da Agricultura junto com eles dançando. Que loucura é essa? Essa é a realidade. Então, é bom de se dizer isso. Então, vocês estão vendo que o veneno tem uma dimensão. Essa dimensão exige uma pergunta e uma preocupação entre o dinheiro
entre a morte e o cemitério, ou como fez um menininho, um jovem desenhista, quando pediu, ele fez. Ele desenhou dessa forma: dinheiro, a poluição, ser ou não ser. Vocês viram porque eu trouxe Freud, trouxe Lacan, trouxe Lévi-Strauss? A natureza, o envenenamento e a realidade. Eu não queria falar nisso, mas se você procurar a razão das pandemias, o agrotóxico é contribuinte forte para esse desequilíbrio, esse enfraquecimento e essa contaminação. Por isso é importante para nós entender esta evolução. Entendendo essa evolução, nós temos um mecanismo. Nós, quando fazemos uma evolução dos agrotóxicos e buscamos a personalidade dele, os problemas que ele provoca, nós temos que colocar essa evolução dentro do conhecimento. Se nós não colocarmos essa evolução dentro do conhecimento da humanidade, nós vamos ter a situação que nós vimos antes, que existe dois tipos de cidadania, dois tipos de valores, dois tipos de ser humano. Então, quando se traz isso, e é bom falar isso para a Crisia, para a companheira do Corbari, porque nesse quadro aqui de evolução, nós temos uma evolução. Desde as épocas mais primitivas do primitivo, quando alguém experimentou uma folhinha e sentiu uma sensação gostosa, ou se curou de alguma coisa, ele passou a perceber que aquilo ali era algo valioso, um valor, tinha um valor. E ele vai pegar aquilo ali e vai sair para fazer uma oferta, oferecer aquilo. Quem é que não gosta de um pouquinho de cravo, um pouquinho de canela? Ou de um cidró, como diz o gaúcho, ou capim-limão, como diz o paulista? Todas as pessoas têm. Por isso a importância de uma farmácia. E a farmácia era um lugarzinho que se tinha dentro da propriedade, ao lado da cozinha, geralmente, ou ao lado da horta. Então, aquela folhinha verde, com o tempo, alguém percebeu que não perdia suas funções, ou essência, ou aroma, ou função, quando ficavam secas. E que acumulava de sair de folhas verdes para folha seca. É que nas folhas verdes tem 95%, 90% mais de umidade. Então, você pode guardar, armazenar. E na folha verde, você tem durante uma temporada, uma estação, e depois você não tem mais durante todo o ano. Mas quando você seca e guarda, você tem uma oferta homogênea durante todo o ano. O passo seguinte, vocês vão ver que alguém percebeu que se eu colocasse aquelas folhas verdes ou secas em contato com álcool, por exemplo, como se fosse um solvente, esse álcool ia extrair das folhas secas ou verdes a essência, o princípio ativo, e se jogava fora aquilo que ficou esgotado, como se diz em farmácia. Então, vocês vão ver que eu estou fazendo a tintura, a terceira bolinha aí com vidrinho caramelo dentro. Quando você colhe a folha verde, você provoca um impacto na natureza. Não é tão grande porque a natureza se recupera. Quando você cria a folha seca, vai provocar um impacto que é o lixo de quem usa ela e joga fora. E vai provocar, depois com a tintura, uma poluição e um lixo, porque você vai usar o álcool e esse lixo. Então, você vai estar vendo que, à medida que vai avançando este conhecimento, diminui as pessoas, na letra P, que participam do processo. Você vê que embaixo, em cima, tem um cifrãozinho que diz que, à medida que você vai transformando, vai ficando cada vez mais caro, com menos participação de pessoas e com menor organização de comunidade. Então, você vê, se eu pego uma tintura num frasco
e faço evaporar aquele álcool, eu vou ter resina ou cristais. E esses cristais, vai chegar um momento que vai se desenvolver. Ali está marcado como século XIX, pode-se dizer que foi antes, essa tintura desses cristais. Mas o que acontece com isso? Que a concentração de capital é cada vez maior, a de pessoas é cada vez menor, e a organização cada vez é menor. Então, nós temos uma evolução que vai levando a um afunilamento. Qual é a etapa seguinte do conhecimento? A etapa seguinte do conhecimento é você tentar imitar a natureza, aí é século XIX para século XX, criando a síntese química. Eu vou fazer dentro de um lugar, de um laboratório, de uma fábrica, aquilo que a natureza tem. Então, aquele vovô que ia para curar sua dor de cabeça ou curar sua febre e buscava uma folhinha verde ou seca, ou usava uma tintura, ou usava um cristal, ele vai procurar imitar. Por quê? Porque ele não tem a natureza na sua proximidade. E a natureza não pode competir com ele. Se ele fizer uma aspirina, e a aspirina nada mais é que a folha de uma planta chamada salgueiro. O salgueiro, o salse, que o gaúcho chama de salsichorão, a casca do salsichorão tem um princípio ativo que cura febres e que vai ser chamado de aspirina, que se chama ácido acetil salicílico, e que alguém vai imitar fazer a aspirina natural a partir de uma síntese e vai usar uma matéria-prima, que pode ser carvão mineral, pode ser uma síntese de laboratório. E esse processo de síntese é o grande desenvolvimento da sociedade industrial, chamada de moderna, a partir do século XVIII até o século XX, meados do século XX. E a aspirina tem um poder gigantesco, porque ninguém pode imitar essa aspirina. Ela tem o que se chama uma patente, e essa patente, só ela pode explorar isso. Então, vocês veem que as pessoas que tinham em casa um pé de salse, ou de sabugueiro, ou de cidró, ou de erva cidreira, com uma finalidade, ele vai ter um inimigo declarado. E qual é a propaganda que vai ser usada? A propaganda é: isso é atraso, isso é ultrapassado, isso é ignorância, isso é isso. Não vai se dizer que eles fazem isso por não terem natureza. Numa Suíça, onde há 4 meses de inverno, não existem esses cultivos, não existe essa natureza. Numa Alemanha, tampouco existe, mas eles podem, com o saber, fazer aquilo que precisam e vender para o mundo. Então, eu estou tomando o exemplo agora da farmácia para trazer essa realidade para que vocês entendam. Hoje, o grande processo que existe é o processo não de síntese mais. As sínteses já não estão mais na Europa. Todas as sínteses europeias deixaram de surgir. Todas as sínteses europeias foram transferidas para a China, porque a mão de obra é mais barata, não existe controle tão rigoroso e não há poluição como há na Europa. Por quê? Porque as pessoas na China são diferentes, porque as autoridades estão em etapas de conhecimento diferentes. Hoje, na Europa, o que eles produzem? Eles produzem a síntese biológica, é a etapa seguinte, século XXI. E nessa síntese biológica, o que você faz? É simples. Vamos pegar a mesma aspirina do salgueiro. Eu pego a célula, levo ao microscópio, retiro
naquela célula, o gene que produz a biossíntese, vida, síntese de vida, e transfiro isso para uma bactéria, e a bactéria, cada vez que se multiplica com aquele gene, ela vai produzir aspirina. E essa aspirina tem uma vantagem gigantesca sobre a aspirina química. Na aspirina química, ela era tóxica, queimava o estômago, ela era muito ácida. No chá de salgueiro não tem acidez, mas na aspirina química tinha. Agora, no comprimido de biossíntese, não há mais acidez. Por quê? Porque o gene vai produzir de forma natural, sem os efeitos colaterais da química. É isso que está acontecendo, isso acontece. Então, é importante explicar esse passo. Por quê? Porque o agrotóxico químico é coisa do passado para a Europa. A Europa transferiu as fábricas de veneno em 1990 para a China, 80, 90 para a China, e ela precisa amortizar isso, porque ela continua sendo dona do que é fabricado na China. E ela é dona por 30 anos. E para baratear isso, ela precisa que nós voltemos a usar venenos proibidos há 30, 40 anos atrás, para amortizar os seus investimentos na transferência para a China. Os políticos deveriam saber isso, os generais deveriam saber isso. Mas nós hoje não estamos mais tendo a preocupação em estudar e projetar as coisas dentro de uma economia, não sob uma ditadura econômica internacional, mas dentro de uma economia integrada, como uma arte dentro das outras artes e outras ciências. Por isso que, assim como a vida evolui, e aí vocês vejam nas bolinhas de cima, nós vimos os seres mais antigos do lado esquerdo, essa vermelhinha é uma árquea. Isso é uma das bactérias mais antigas do planeta. Ela é a grande formadora de vida. É ela que vai propiciar a formação dos fungos superiores, nessa segunda bolinha que depois nós vamos ver com detalhe eles. E ela vai dar origem a uma simbiose entre uma bactéria, uma alga e uma bactéria, uma alga e um fungo. E esses são os maiores formadores de solos. Todos os solos são formados por algas, na terceira bolinha, indo já para a direita. No quarto, tem um ser que é muito estranho, é muito bonito, parece um porquinho. Esse é o famoso tardígrado. E ele é um ser, é um animalzinho. E esse tardígrado existe em temperaturas altíssimas, ele é capaz de suportar situações raríssimas de temperatura e de falta de alimento. O quarto é algo bonito, que nós vamos estudar muito, porque ele tem muito a ver com os agrotóxicos. É uma flor de girassol. Essa flor, ela se modificou uma planta, e ela se modifica para poupar energia, e ela vai criar um pigmento amarelo para chamar a atenção de determinados insetos que vão fazer a polinização dela. Essa polinização e ela não pode gastar energia. Então, nós vamos ver que essas plantas vão ser polinizadas por insetos que lá no Carbonífero, há 300 milhões de anos, eles já começaram a surgir. E muitos deles se especializaram em comer o pólen e chupar o néctar dessas flores. E eles faziam o papel de polinizadores. Na natureza, tudo é evolução. A evolução na química não respeita a evolução da natureza e quer se escravizar pessoas a que continuem utilizando síntese química quando os países mais ricos e mais evoluídos estão na biossíntese. Por isso é importante saber quais são as biossínteses que os nossos indígenas faziam e fazem, que as nossas populações quilombolas e populações tradicionais fazem, para eliminar essas etapas e trazer esse conhecimento. Na última bolinha você vê
uma mão de um primata, um orangotango, é um animal muito dócil, e uma mão humana. E vocês observam que essa mão tem os 5 dedos iguais, mas tem uma diferença muito grande. O polegar opositor que aparece no primata não tem função, não tem a função que tem no humano, a garra, que a gente chama garra, que o polegar é fortíssimo, é gigantesco, porque o primata não precisava dessa força, e o humano precisa. Essa evolução é a evolução da natureza que nós vemos, e nós não podemos ficar no passado usando o agrotóxico anterior, quando você tem que fazer uma agricultura baseada em evitar, em prevenir, em equilibrar. E esse é o caminho que está nesse quadro. Se poderia falar durante 3 dias. Eu dei uma aula no México sobre esse quadro aqui, que eu falei 6 horas sobre esse quadro, manhã e tarde. E é bonito isso, porque você vê da devastação, da poluição, do lixo químico, do lixo biológico e da poluição mental. Caramba! É fundamental entender essas matrizes, isso tudo faz parte da nossa vida. Por isso que nós vamos entrar num caminho agora para explicar a vocês o que é agricultura. São poucas espécies que fazem agricultura nesse planeta. Essas mãos são mãos de humanos, não são primatas, são humanos, e já têm o polegar opositor bem forte. E eles, ao terminar de comer a caça, porque eles eram nômades, e os nômades andam atrás das trilhas dos grandes animais. Essa caverna na Argentina tem 9.000 anos. Essa caverna marca que eles ficavam tão satisfeitos em estar em comunidade que eles punham suas mãos sujas ali de sangue, porque não comiam com garfo, estão há 9.000 anos atrás. Comiam carne crua, com gordura, com sangue, e marcavam as mãos na parede. E a reação da gordura e do sangue ficava registrada. Isso é um parque nacional belíssimo em Santa Cruz, na Argentina. Então, vamos trabalhar nessas mãos para entender o que é essa mão. É uma mão egoísta, está sozinha, é uma mão também humana. Ela tem 5 dedos. 5 dedos, desde o mindinho ao polegar, e nós vamos colocar as únicas 5 espécies que fazem agricultura nesse planeta. Não existe agricultura na natureza. Essas 5 espécies estão aqui. Vamos começar pelo mindinho, por ser o mais pequenininho. O primeiro ser que faz agricultura nesse planeta há 135 milhões de anos chama-se cupim, ou termita. O cupim faz, e o cupim faz uma agricultura fantástica, é muito estudado hoje o cupim. Ele tem uma sociedade, e nessa sociedade, quem faz a agricultura é um grupo seleto de seres que constroem. E o cupim, há 135 milhões de anos, ele começou a fazer agricultura e encontrou uma facilidade, porque ele faz uma associação, uma parceria, uma amizade, uma troca com fungos. Então, o que faz o cupim? Ele junta restos de madeira, empilha e umedece e cultiva ali os fungos, fazendo o que nós chamamos na agricultura de composto. Os cupins fazem composto e só se alimenta do composto. Há 135 milhões de anos eles fazem agricultura. No dedo anular, dedo dos anéis, vocês veem a nossa gloriosa saúva. Ela também faz agricultura há 90 milhões de anos e ela também faz um composto. E esse composto que ela faz, ela junta folhas, junta pétalas de flores, ela mastiga essa flor, essas pétalas e estas folhas, ela umedece, inocula, semeia com semente dos fungos, que são diferentes do fungo do cupim,
e ela faz um composto e come esse composto. Tem um nome complexo, alolofófora. Que fantástico! O terceiro ser são as abelhas, é o dedo médio. As abelhas fazem a mesma coisa, fazem agricultura. Os três, o cupim, a saúva e a abelha, eles vão à natureza para recoletar matéria-prima, como nós vamos lá recoletar para fazer nosso chá, para fazer o seu alimento. Eles não comem da natureza. A abelha faz isso há 60 milhões de anos. Ela recolhe o pólen, por isso que a planta se adapta a atrair a abelha. É por isso que existem plantas vermelhas, roxas, de flor branca, e segrega um néctar para atrair abelhas e também mariposas, e também borboletas, e também vespas, porque facilita a multiplicação dela e a expansão nos seus domínios. E todos esses três seres, que são três insetos, somente um grupo produz o alimento de todos. E esses grupos de cupins, saúvas e abelhas são chama a esse grupo que produz o alimento de agricultoras. São agricultoras, as produtoras de alimentos para todos, dentro do cupinzeiro, do salveiro ou da colmeia. Por isso que, em ciência, eles são classificados de seres ultrasociais, ou seja, há uma designação de uma classe trabalhadora que vai alimentar a todos. No dedo indicador, você vê um bicho que chama-se topo pelado. Pelado porque ele vive embaixo da terra, então ele não precisa pelo, porque embaixo da terra não tem calor nem frio. E ele não precisa nem pigmentação, então ele é albino, 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 e está sempre comendo ali, e ele faz preparados, ele cuida das crias dele. Ele é muito raro porque ele existe somente na Somália, Etiópia, Djibouti, na África, lá no chifre da África, na antiga Abissínia. É um bicho muito estranho, muito estudado esse animal pelo comportamento dele. E no polegar, aquele polegar opositor, forte, fortalecido, vocês veem ali uma família de camponeses que abriu um espaço na natureza para fazer a mesma agricultura do cupim, da saúva, da abelha e do topo pelado da Abissínia. Então, vocês têm esses 5 seres, são os únicos que fazem agricultura e o fazem através de uma classe trabalhadora. E essa classe trabalhadora produz o alimento de todos. Nós, às vezes, cultuamos o cientista, o sacerdote, o político ou o militar, e nos esquecemos de que quem alimenta a humanidade é ele, o camponês. Eu, quando vejo alguém falar na feijoada na televisão, fazendo propaganda e dizer que quem produz, vocês vão ver que quem planta feijão são pequenos agricultores familiares, ou assentamentos, ou pequenas comunidades. E é diferente, porque o agronegócio produz commodities, não produz alimentos. Ele não é ultrasocial. Ultrasocial é o ser humano, na sua necessidade de buscar na agricultura, na fortaleza da comunidade, o alimento de todos. Se um padre pode ficar fazendo as suas reflexões e meditações, se um político pode ficar pensando nas suas jogadas políticas, articulações, se um militar planeja, é porque alguém 10, 12 anos antes já debruçou-se sobre a terra, de sol a sol, e chuva a chuva, e frio a frio, e produziu o alimento que ele necessita para poder progredir na vida. Essa é a função ultrasocial da agricultura, que não existe agricultura na natureza. A agricultura foi capturada por uma perfídia. Perfídia é uma palavra militar que significa um engodo, um engano. Se enganou a sociedade, e o engano está a partir
dos fertilizantes químicos, a partir dos agrotóxicos, a partir de lógicas de dominação. E é isso que nós vamos ver a partir de agora com vocês. Então, não há agricultura na natureza. Essa caverna tem 30 mil anos. E, às vezes, nós não sabemos. Não é passado. Na Europa, no país mais avançado da Europa, do ponto de vista social, chamado Suécia, existem grupos nômades. Na Lapônia, eles não são noruegueses, não são suecos, não são finlandeses, não são russos. Eles seguem as renas, e conforme as renas vão e vêm, eles são livres para passar, porque eles são anteriores às fronteiras. Mesmo na Guerra Fria, os lapões não eram nunca parados, porque as renas precisavam comer e não conhecem fronteiras. Nós nem sequer sabemos isso. Nos cursos, nas escolas, nas faculdades, os alunos eram fanatizados a gostar de fertilizantes, gostar de agrotóxicos, pela mediocridade, de falta de conhecimento e falta de estudo. Então, nós temos que demonstrar isso e trazer isso para o agricultor para que ele perceba o poder que ele tem em avançar, queimar etapas e alcançar o que existe lá fora. E isso só se faz com autonomia. Então, nós vamos ver agora, lá nos Estados Unidos, nas grandes plantações de algodão, as empresas europeias perceberam que, quando surgia o monocultivo do algodão, se alterava o ambiente, não existia os controles biológicos, não existia a natureza fortalecida, então começaram a usar o quê? Começaram a usar venenos, e eram venenos tirados da natureza. Eram minerais extremissimamente tóxicos, como o arsênico. O arsênico ou o mercúrio. Por isso, vocês vão ver que vai existir uma lei em 1903, porque, em plena escravidão americana, todos os escravos morriam quando se intoxicavam por arsênico. Já em 1903, existiu uma lei controlando o uso de arsênico nos Estados Unidos. E se você perguntar às pessoas, eles não sabem o que significa isso. Nem conhecem essa lei americana. Foi a primeira lei no mundo para começar a controlar os agrotóxicos. A lei foi feita em 1903, mas ela começou a ser discutida em 1860. E nós não sabemos isso. Em 1919, na Alemanha, o arsênico comprovadamente provocava câncer de pele, câncer de pulmão, câncer de intestinos. E os alemães vão ficar preocupadíssimos, porque na uva, no trigo, na batatinha, vai ter resíduos. Mas eles vão tentar proibir o uso de arsênico em 1919. Só que não conseguem proibir. Por quê? Porque o poder da empresa já é maior, porque ela vai se transformar em uma empresa militar que fabrica armamento através daqueles produtos. Então, vocês veem o arsenito de chumbo usado naquela agricultura. E aqui está um quadro dos quadros mais importantes para nós entendermos isso. Se a gente quiser entender isso, a gente vai entender de forma bem clara. Esse senhor que está à esquerda, em cima, ele é Justus von Liebig. Justus von Liebig foi filho de um nobre alemão, um barão, que vai estudar na França. A França era o grande berço da química, junto com a Rússia. Rússia e França eram os países mais químicos que existiam.
A Alemanha não era tão grande, a Alemanha não conseguiu fazer reunificação, era um pulverizado de 250 pequenos povos. E ele vai estudar na França na época napoleônica. E ele vai inventar uma coisa muito interessante, e isso vale a pena ressaltar. Ele vai inventar o leite em pó. Se eu perguntar a um agricultor para que serve o leite em pó, 99% dos agricultores dizem para fazer a mamadeira, a mamila, fazer a comida do bebê. Você vai dizer que sim, é verdade. A indústria fabrica leite em pó. E nos países não industriais, ocorre a coisa mais catastrófica do mundo. O leite em pó substitui o leite materno. E substitui de tal forma que a primeira lata de leite em pó era dada nos postos de saúde, nas igrejas, e era dada grátis. Por quê? Porque ele ia substituir algo que era extremamente importante. Se nós estudarmos, nós vamos ver que nas Nações Unidas, no órgão das Nações Unidas, chamado Unicef, existe mais de 150 resoluções contra a Nestlé, por ela pressionar os governos para que não permitisse o aleitamento materno ou amamentação. E que foram obrigadas a comprar o suborno por corrupção, o leite em pó. Nós não sabemos dessas coisas. Porque se essas coisas fossem assim, qualquer menino de um curso de biologia, um curso técnico, um curso de agronomia, ele diria assim, rapaz, é a mesma coisa que o agrotóxico, é a mesma coisa. Por isso que a primeira empresa transnacional ou multinacional do mundo, ela vai receber um interesse, ela vai ser criada pelo senhor Justus von Liebig, e ela vai se chamar Interessegemeinschaft Partner. A IGF, esse é o nome em alemão, IGF, essa IGF é tão poderosa, mas tão poderosa, e ela vai ser estratégica para a formação do Império Alemão, do segundo império, primeiro império e segundo império alemão. O quadro que vocês estão vendo aí, que é um quadro de um grupo de senhores de idade sentados, discutindo, é um quadro dos grandes poderosos da Alemanha. São os banqueiros reunidos com a IGF, discutindo o poder. Esse poder vai demonstrar algo que é importante. Em 1960, a indústria norte-americana foi a sustentação do governo Lincoln para derrotar o Sul na Guerra Civil Norte-Americana. Eles tinham o poder industrial e a indústria podia fabricar para o mercado e para a guerra. Isso é a Guerra de Secessão, 1860-1865, nos Estados Unidos, que não é diferente da guerra na Europa. Este senhor aí, no cavalo branco, e esse quadro é um quadro famosíssimo, chama-se Batalha de Austerlitz ou Batalha dos Três Imperadores. Napoleão recebe a informação que vencemos. E foram capturadas ali vários reinos. Liebig estudou, nessa época, na França. E vocês não sabem, mas todos os canhões franceses, e não eram poucos, era muito canhão, eles funcionavam com pólvora produzida por fermentação de esterco de animais. Voltamos à folhinha seca, folhinha verde, a tintura. Se fazia a fermentação, se secava a fermentação, secava a água, pegava o nitrato misturava com o carvão, e o carvão misturava com o enxofre, isso é pólvora. E essa pólvora, para dar um tiro de canhão, precisa 1,2 kg de pólvora,
uma bala na frente, um projétil, e bum, aquilo dava tiro. Toda a pólvora napoleônica era produzida por fermentação. No entanto, Liebig percebe que existem depósitos de substância que pode ser utilizada substituindo a fermentação. E o que ele faz? Ele vai começar a comprar essas substâncias no Peru e na Bolívia para fazer a mesma pólvora, para fazer também o adubo químico, porque o adubo químico do camponês na França era o estrume, era o esterco dos animais, que era fermentado, eram as esterqueiras. E ele vai perceber e dizer, não, eu posso comprar isso e eu posso patentear isso, eu posso registrar uma marca. E é isso que ele faz. E qual é a vantagem com respeito a esses senhores? Para eles, da IGF, eles dizem assim, se nós compramos um navio de fertilizante, esse navio de fertilizante tem um custo, mas se nós vendermos ele para a guerra, nós não precisamos ter um estoque só para a guerra e um estoque só para fertilizantes. Nós podemos fazer os dois. E aí vocês estão vendo o nascimento do agrotóxico e dos fertilizantes químicos como estratégicos para a guerra. E esse é o grande poder. Por isso que esse quadro, em alemão, se chama Conselho dos Deuses. De Gottensrat. É interessante isso. Então, dos Estados Unidos e da Alemanha, a sociedade vai utilizar reservas de agricultura para, estrategicamente, custar a guerra. E vai acontecer que vai baratear o custo da guerra, mas vai aumentar o lucro dos empresários. Estão entendendo?